Olá, você que acompanha o Professor Jeová, esse é o nosso canal, o Curso da História. Então eu falei no vídeo anterior a respeito da Mesopotâmia e de alguns elementos que surgiram, alguns legados mesopotâmicos. Dentre eles, o primeiro código de leis da história da humanidade, o Código de Hammurabi, e eu falava aqui na aula anterior acerca da epopeia de Gilgamesh, claro, explicando para você que numa região onde as inundações eram muito comuns, claro, uma epopeia como a do Gilgamesh faz todo sentido. Perfeito? Muito bem. Economicamente, portanto, os povos mesopotâmicos invariavelmente viviam de agricultura de regadio, tá? Os mesopotâmicos, assim como os egípcios, tiravam da terra o seu sustento, através das obras hidráulicas, através de tudo que nós já mencionamos aqui. Agora, como eram vários povos a ocupar a região mesopotâmica, você tem algumas particularidades. Por exemplo, os assírios, que ocupavam a Alta Mesopotâmia, é uma região mais desértica, é uma região menos contemplada pelas cheias dos rios, motivo pelo qual a principal atividade econômica dos assírios eram as guerras, as conquistas, a pilhagem, os saques. Os assírios serão historicamente conhecidos por essa característica, certo? Outras atividades, por exemplo, a Mesopotâmia tem uma rota comercial muito mais intensa do que o Egito. O Egito está separado geograficamente das rotas, ou seja, é difícil chegar no Egito, é difícil sair do Egito, né? Por toda a dificuldade geográfica da região. A Mesopotâmia não, ela é uma região de cruzamento de rota, ela é rota de passagem. Então isso desenvolve uma ampla teia de comércio. Tá? Então é muito mais intenso a possibilidade de comércio na Mesopotâmia do que no Egito. Tá? Uma das maiores cidades do mundo foi mesmo a cidade da Babilônia, uma cidade fantástica de uma arquitetura esplendorosa, com muralhas magníficas e com gente do mundo todo negociando nas ruas da Babilônia e tal. Então o comércio é uma perspectiva, uma possibilidade muito interessante na Mesopotâmia. Entretanto, essa economia continua sendo amonetária. Não há circulação monetária nessa economia como não havia na economia egípcia. Perfeito? Então eu tenho agricultura de regadio para alguns povos, para a maioria, eu tenho comércio para alguns povos, para algumas cidades e estados, e tenho mesmo saques, guerras e conquistas por parte de outros povos. Perfeito? As sociedades mesopotâmicas, assim como as egípcias, como a egípcia, é uma sociedade estática, imóvel, estamental. Claro, aqui vigoram os mesmos elementos do Egito, tá? A hereditariedade, a imobilidade e, nesse caso, não tem um elemento religioso, mas a falta de moeda enrijece a sociedade. Então, hereditariedade que gera imobilidade é uma característica da sociedade mesopotâmica que tem ali, claro, uma nobreza militar no topo da pirâmide, grupos intermediários ali, palacianos, militares, artesãos e comerciantes na esfera mediana e servidão coletiva na base. E aí eu tenho a mesma equação do Egito, tá? Estado teocrático, economia de regadio, servidão coletiva, portanto, modo de produção asiático. Tranquilo? Muito bem. E por último, eu falo da religião dos mesopotâmicos. Já disse para você, os mesopotâmicos não acreditavam na vida após a morte, mas mumificavam seus mortos. E aí você fala, ué, mas se não acreditam na vida após a morte, por que praticavam a mumificação? Nesse caso, não é na mesma crença egípcia de uma reencarnação. É muito mais pela preservação da memória, tá? É fundamentalmente isso. Você mumifica para preservar a memória do seu ente querido. Tanto é verdade que em algumas cidades, estados mesopotâmicas, era comum a prática de você ter os mortos, seus entes queridos, mumificados dentro de um ambiente da sua casa, a quem você visita esporadicamente para pedir conselho, para pedir proteção, seja lá o que for. Legal? Então a religião dos mesopotâmicos ela é politeísta, animista, ligada a deuses da natureza, e eles praticavam a mumificação como preservação da memória. Mas eu volto a falar disso no nosso próximo e último vídeo sobre
sobre a Mesopotâmia. Até lá!